Eu sou Arno Marcibaci, bem-vindos a esse seminário da França. Sou chefe de fundraising da nossa empresa. Bem-vindos a todos a esse webinário de levantamento de fundos para organizações na América Latina. Estão prontos para aproveitar todas as oportunidades e lutar contra os desafios? Uma coisa antes que eu me esqueça, nós temos intérpretes nesse webinário para o português e para o espanhol. Para obterem a interpretação, tem que clicar nos três pontinhos na parte inferior da tela e aí vocês verão a opção de interpretação em português e em espanhol. Como eu disse, esse webinar é es- especificamente para a América Latina, NGO, ONGs, organizações humanitárias, museus, e na Chapel New York nós temos três grandes clientes no Brasil. Um deles está conosco aqui hoje, que é a Fundação Dom Cabral, que é um dos líderes em escolas de administração no Brasil. Também trabalhamos com uma organização sobre democracia e também um hospital pediátrico em Salvador da Bahia. Algumas palavras sobre a nossa Chapter in Org, que é um grupo global especializado em infraestrutura e consultoria internacional e engajamento de doadores. Nós recebemos fundos eh, do mundo inteiro e eu sou líder de um grupo de 45 especialistas de levantamento de fundos no mundo inteiro e 15 deles estão nos Estados Unidos e um deles, na verdade, dois deles estão conosco no dia de hoje, porque a Karina também entrou para o nosso grupo de especialistas há pouco tempo. Nós temos escritórios na América, na Ásia e na Europa, e Chapter York dá apoio a organizações que com fundações de levantamento de fundos no exterior e constroem constrói relacionamentos de longo prazo com os doadores. Essa sessão vai se concentrar em três oradores principais que vão primeiro falar de estratégias para ajudar a alavancar potencial de levantamento de fundos. O primeiro é Hernan Pablo Nadal, cofundador da Guarani Agency em Buenos Aires e presidente da EDROS, uma associação de executivos de desenvolvimento para organizações sociais. O orador falou em espanhol, pede desculpas pelo sotaque. Nádia, da Fundação Dom Cabral, em conversa com também Stuart Kranz, da nossa instituição, e depois a nossa membro da ABCR, da Associação Brasileira de Levantamento de Fundos, e como eu disse antes, a Karina acaba de entrar para o nosso grupo, na nossa instituição de especialistas que temos pelo mundo afora. Eu vou moderar esse seminário. Eu sou Arnaud Marcelassi. Cada orador terá 5 minutos e depois 10 minutos para as perguntas. Podem colocar suas perguntas no chat e nós passaremos as perguntas para os oradores. As apresentações serão feitas em inglês e os senhores terão oportunidade de ouvir a interpretação para o português e para o espanhol. Tem que clicar naqueles três pontinhos ali na parte inferior da tela. Eu vou pedir para cada um dos nossos oradores que se apresentem rapidamente e depois vamos começar com o webinar em si. Então, Hernan, você pode se apresentar, por favor? Sim, muito obrigado. Eu estou baseado na Argentina, tenho uma agência chamada Guarani e trabalhamos com instituições na América Latina, na Europa, mas também temos clientes na Índia, nos Estados Unidos, mas especialmente organizações globais e clientes europeus. E eu também tenho a função de presidente da Edro Studies,
uma organização de levantamento de fundos fundada na Argentina, mas com profissionais de vários países da América Latina. E eu venho trabalhando nesse setor há 25 anos aproximadamente. Também participei do Greenpeace, muitas vezes com campanhas globais, em alguns dos escritórios do Greenpeace da América Latina também. Então, eu tenho uma experiência longa como ativista também, além, da minha função como profissional de levantamento de fundos. Não, uma apresentação rápida, depois a gente dá a palavra. Obrigado, Nerdan. Nádia, você pode se apresentar rapidamente, por favor? Sim, muito obrigada, Arnaud. Stuart, é um prazer receber esse convite. Eu sou diretora da Fundação Dom Cabral, uma escola de administração localizada em Minas Gerais. Temos três campos, um em Belo Horizonte, o segundo em Nova Lima. O nosso principal campus fica em Nova Lima e o terceiro em São Paulo, que é o nosso principal mercado no Brasil. Para dar uma ideia da Fundação Dom Cabral e do seu porte, nós treinamos no último ano 20.000 executivos e acadêmicos, treinamos 6.000 líderes de organizações sociais do Brasil e temos na nossa comunidade de ex-alunos 30.000 membros. Portanto, nós somos uma das maiores escolas de administração do mundo e também lideram uma campanha de levantamento de fundos, que foi a primeira vez que o Instituto lançou uma campanha desse tipo. Então, vou poder contar mais para vocês sobre a campanha um pouco depois. Stuart, sou Stuart Krantz, consultor sênior da Chapman New York, e me pediram para estabelecer um diálogo com a Nádia, que acabou de se apresentar, primordialmente porque eu venho trabalhando com a Nádia já há um certo tempo no lançamento de uma campanha de levantamento de fundos importante, e nós desenvolvemos ações, etapas de medidas informativas e que esperamos que possam ser úteis para todos vocês, das quais vamos falar daqui a pouco. Obrigado, Stuart, Karina. Olá a todos. Eu sou Karina Zoton, sou do sul do Brasil, mas venho morando nos Estados Unidos já há 9 anos e trabalho com ambos os países. Eu ajudo as ONGs brasileiras, especialmente de pequeno e médio porte, assim como também nos Estados Unidos. Eu fazia a mesma coisa quando eu morava em Nova York, agora eu estou na Carolina do Sul, em que eu ajudo as pequenas empresas e as ONGs de pequeno porte também. Muito obrigado, Karina. Vamos começar o webinar, então, com o Hernan. Como eu disse, Hernan, você é da Agência Guarani de Buenos Aires e presidente da Edros. E eu não vou dizer o nome da instituição espanhola de novo. Você está com a palavra. Sim, muito obrigado. Esse ano eu já estive em todos os congressos de levantamento de fundos na América Latina, e primeiro no Brasil, na nossa organização irmã no Brasil, a BCR. Depois fui para o Congresso de Levantamento de Fundos no México. Depois tivemos o nosso próprio congresso na Argentina. E nós vemos tendências parecidas em todas as discussões em todos esses países, que é o que nós vemos quando nós trabalhamos com as organizações latino-americanas nas conversas com os colegas. Em primeiro lugar, na Europa e nos congressos internacionais, falamos da policrise. Na nossa região, a policrise está afetando muitíssimo, não só por causa do impacto, que é pior do que em outras regiões, mas também a questão do colapso ambiental, o problema com as democracias na região, a velocidade maior das redes sociais e a questão do
jornalismo tradicional, que também é um desafio para as ONGs explicar o que estão fazendo. Vemos um grande aumento da desigualdade, para nós é uma tempestade completa, portanto. Isso se acrescenta aos problemas estruturais que temos na América Latina, como acesso à água, pobreza, serviços de saúde, moradia. Há diversos tipos de organizações. Nós dependemos mais da cooperação internacional na região. E viu-se que o acesso ao financiamento vem encolhendo. E, ao mesmo tempo, essas organizações vêm enfrentando desafios cada vez maiores, como aqueles que eu mencionava ainda agora. Portanto, para elas, elas precisam gastar muito mais, mas estão recebendo menos. E muitas delas se concentravam só num ou duas fontes de financiamento. Um era financiamento internacional e o outro eram os fundos nacionais dos governos, e vários governos da região também estão diminuindo o seu respaldo às ONGs. Portanto, estão num processo de alteração da distribuição de fundos e, no final, estão sendo empurrados a diversificar as fontes de financiamento, que é uma coisa que nós todos sabemos, mas quando se recebe dinheiro de uma fonte só, é difícil de parar de fazê-lo e alterar isso. E nesse processo esse processo começou primeiro com a pandemia e agora com todas essas situações, eles foram forçados a mudar, foram forçados a realmente entrar na era digital, porque a maioria deles não estava dando muita atenção aos investimentos digitais. Então, essa é a situação, mas há um outro problema que eu vejo, não só na região, mas em termos globais, não é a policrise, mas a forma com que as ONGs respondem às policrises. A forma mais eh, comum de fazer é a paralisia. Ficam com medo, não sabem o que fazer, então ficam quietos. Então, em vez de tomar uma atitude, elas continuam quietas ou chorando ou reclamando por causa da situação. E esse silêncio da sociedade civil é muito perigoso, não só para a sobrevivência das ONGs, mas para resolver os problemas que estamos enfrentando. Portanto, em termos de levantamento de fundos e também em termos da forma de sobreviver para as organizações, seria mudar a narrativa. Precisam estabelecer um outro tipo de narrativa, precisam entrar com histórias de ação coletiva, esperança, dignidade, mas temos que parar de repetir os mesmos procedimentos, as mesmas histórias, precisamos falar sobre como as mulheres estão resistindo a alguns desses processos, como os jovens estão progredindo, porque a narrativa de que os jovens não estão fazendo nada, estão só assistindo o TikTok, não é realidade, que é uma coisa que nós temos que mudar desde o início do desenvolvimento das campanhas das ONGs e, claro, ligar isso com as campanhas de comunicação e de levantamento de fundos. Precisamos nos concentrar em compartilhar os sonhos que temos e começar a inspirar as pessoas, ajudando-as a entender qual é a palavra que eles querem, entender a outra realidade, que ela não só é possível, mas que é necessária, e eles são aqueles que precisam instituí-la. Precisamos começar a falar sobre nós como ONGs e precisamos começar a entender que somos só uma ferramenta, entender que aqueles que operarão as mudanças são os ativistas, os doadores, e é aí que temos outras oportunidades relativas a doação individual. A doação individual é uma coisa que a maior parte das ONGs da região não fazia. Alguns países que têm muito mais experiência, por exemplo, na Argentina, que sempre esteve em crise econômica, desenvolveu muito bem outros canais já há 3 décadas, e a doação individual
com suas estratégias foram desenvolvidos. É claro que os programas de desenvolvimento, de doação individual, em comparação com outros mercados, como a Europa ou os Estados Unidos, é completamente diferente, mas há muito espaço para crescimento nesse sentido em países como México, Colômbia, é claro que Brasil. Há também uma grande diferença entre países como México e Brasil, onde o governo faz mais investimentos do que em outros países. Também indivíduos de alto valor estão doando muito mais do que em outros países, mas essa ideia da doação individual está crescendo e as organizações estão começando a fazer isso. Uma outra questão é de que nós vemos o levantamento de fundos não só como uma ATM, não é só levantar dinheiro, nós entendemos que as pessoas fazem parte da mudança e doar dinheiro é só uma parte dessa mudança que pode ser produzida. Portanto, trabalhamos com nossos clientes e tentamos fazê-los pensar sobre a doação individual e outros tipos de levantamento de fundos. Nós pensamos que as pessoas são parceiros das organizações e é dever da organização ver como é que podem envolver as pessoas para trabalhar com eles e resolver os problemas. O levantamento de fundos é só parte da estratégia participativa. Uma outra tendência tem a ver com a inteligência artificial. Quando começamos a trabalhar com o cliente, a maior parte deles não tem uma política de inteligência artificial. Dizem que muitos deles, especialmente o governo, diz: não tem permissão de usar inteligência artificial, mas todos os funcionários, os voluntários usam sem nenhum controle por parte da organização. E isso é pior ainda. Portanto, há muito uso de inteligência artificial das pessoas que trabalham no setor, no terceiro setor, e muitas vezes não é o mais eficiente ou o mais seguro em termos de privacidade dos dados, é claro, e em termos de conformidade com as diversas regulamentações do país. E a última tendência a mencionar, depois podemos passar para as perguntas, vídeo, tudo tem a ver com vídeo atualmente. Esse é outro desafio para as ONGs, porque produzir vídeos é muito mais difícil, muito mais caro do que só produzir texto da forma antiga, em que nós criávamos um comunicado à imprensa ou o que fosse, ou simplesmente copiar esse modelo e publicar nas redes sociais. Há um deslocamento aí, uma forma diferente de trabalhar, portanto, é preciso ter muito mais relevância. Isso também se mistura com a inteligência artificial, porque a inteligência artificial está sendo usada para a criação de vídeos e há redes ou conteúdo de inteligência artificial. E haverá mais porta-vozes que não serão humanos, e as organizações vão começar a trabalhar de forma diferente, porque se continuarem da mesma forma, se tornarão completamente irrelevantes, que é o que está acontecendo no momento. Muito obrigada, Hernan. Não estamos aqui falando de política, estamos falando de levantamento de fundos e na área internacional. Mas na Argentina, o governo vem cortando fundos ah, com motosserra, e nós falamos da Argentina, temos a questão da educação superior, algumas são organizações extraordinárias, como a Universidade Austral, que poderiam se tornar internacionais e levantar fundos em âmbito internacional, com projetos grandes, mas parece haver uma certa timidez de se sair e procurar doadores fora da Argentina, em âmbito internacional, nos Estados Unidos ou na Ásia, por exemplo. Por que que você acha que existe essa timidez? Bom, depende de que tipo de instituição. Por exemplo, no momento, até as universidades públicas na Argentina são gratuitas. Não sei se vocês sabem, mas eles nunca tinham feito levantamento de fundos anteriormente. É a primeira vez em que eles estão tentando levantar fundos, fazendo estratégias para isso.
começaram com projetos, como por exemplo as ciências, ou para novas construções, coisas que são mais fáceis de explicar, mas estão acabando de começar. E em termos de levantamento de fundos para universidades na Argentina, há várias universidades particulares que não são com fins lucrativos, mas no setor privado que saíram muito bem em levantamento de fundos, como a Universidade Católica de Córdoba, muitas outras que têm eh, experiência com isso, mas e- eles estão no ponto de partida e não é nem parecido com qualquer pequena universidade europeia. Portanto, há muito desenvolvimento a ocorrer aí. Você mencionou não só na Argentina, restrições de fundos públicos que está forçando com que eles sejam inovadores, não porque sejam inovadores, na verdade, a maior parte deles são muito tradicionalistas e conservadores, mas precisam fazê-lo porque não tem mais dinheiro. Por exemplo, algumas universidades públicas não conseguem mais pagar a conta de luz. Então, esse é o nível do problema na Argentina. Mas o que eu estou dizendo é que, para além da Argentina, há tendências que estão se repetindo em toda a região. E acho que há diversas oportunidades. Uma é esse tipo de financiamento e de campanha, o outro é o que está acontecendo, que novas fontes de financiamento, como os países do Golfo ou cooperativas chinesas, eh, na América Latina não se sabe nada sobre esse tipo de doador. Não conhecem as autoridades, chefes de programas desses países. Então, há muito a se aprender nesse novo tipo de financiamento, porque antes eles iam à União Europeia ou aos Estados Unidos, e que era a parte mais, era a forma mais tradicional. Eles também têm alguma experiência com o Canadá, porque o Canadá fez muita coisa na região. Então, eu acho que também é uma grande oportunidade em termos de cooperação internacional com isso, e, claro, ensinar aos outros, às outras organizações. Você mesmo mencionava, né, que é uma enorme oportunidade, mas que eles não se lançaram, como, por exemplo, as ONGs latino-americanas querem se concentrar nos latino-americanos dos Estados Unidos, por exemplo, não conseguem ser muito eficazes. Acham que talvez se você for argentino ou brasileiro e morar nos Estados Unidos, vai doar para uma organização do país de origem, quando provavelmente vão doar para alguma organização nos Estados Unidos. Eu, como agência, preciso que explicar que eles não estão competindo só com as organizações de seu próprio país, mas com várias causas, porque o doador, em alguns casos, não se incomoda em termos de que para onde vai o auxílio, a não ser se seja por alguma razão política, mas nos Estados Unidos você vê que com 10 dólares você ajuda 200 crianças na Nigéria e uma só na Argentina, a escolha é fácil. Então, é preciso entender isso quando se aborda o público americano. Muito obrigada, Hernan. Há uma pergunta para todos os oradores, então vou fazer ao final do webinário. Há uma pessoa, Cecília Soller, que diz que ela concorda plenamente com você, Hernan. Quando em crise, os que sobrevivam são os que inovam e aceleram. E eu concordo com ela também. Obrigado, Hernan. Agora podemos passar para a Nádia Ramp. Nádia, é um prazer ter você conosco no dia de hoje. A gente vem trabalhando com você e a sua equipe maravilhosa na Fundação Dom Cabral há mais de um ano. Eu estive com o Stuart em Belo Horizonte, em São Paulo, e realmente gostei muito de trabalhar com você. E continuo gostando. O Stuart continua trabalhando com você intensamente, e é por isso que eu pedi para ele fazer essa entrevista com você durante o webinário. Nádia, é executiva da Dom Cabral
Vocês agora têm a palavra. Obrigado. Obrigada, Arnaud. É um grande prazer estar aqui para falar com a Nádia e esperamos que a Nádia possa me contar das maravilhosas experiências que você teve recentemente. Eu acho que é excelente que nós falemos depois do Hernan, porque o que o Hernan realmente transmitiu é da criticalidade. Se você for gastar as suas operações ou expandir as suas operações de levantamento de fundos, é preciso que a sua argumentação seja muito sólida e explicar por que que a filantropia é tão importante para resolver os problemas. Então, Nádia, eu gostaria que você contasse um pouquinho sobre por que a FDC queria lançar uma campanha e o papel que você acha que um aumento da filantropia e dos dólares de particulares terão agora e no futuro? Me responda a essa pergunta, por favor. Muito obrigada, Stuart. Eu gostaria de começar com uma narrativa. Eu estava num seminário da BCR no Brasil e, por sorte, soube que havia um representante da Chapter York lá, eu conversei com ela e uma semana depois eu já estava conversando com o Arnaud e o Stuart. Então eu fui escolhida pela FDC para ser a líder da campanha de levantamento de fundos. Eu acho que há uma coisa muito interessante sobre a pessoa que lidera a campanha. Eu venho trabalhando na Fundação Dom Cabral há mais de 30 anos. Eu conheço a instituição, os princípios, os valores. E fui convidada não só para liderar essa campanha, mas também para reestruturar a área de levantamento de fundos, esse departamento. Então, quando eu resolvi aceitar esse desafio, eu falei com o nosso reitor e disse a ele que era muito importante ter uma instituição com experiência internacional, porque os nossos doadores estão em toda parte, no Brasil e pelo mundo afora. Mas foi muito importante treinar a equipe para começar com a campanha desde o início. Então, nós instituímos com Arnaud e Stuart um plano estratégico para a campanha, que é para ajudar a Fundação Dom Cabral para continuar a ser a principal escola no Brasil. Nós temos mais de 24 parcerias no mundo afora. A Fundação Dom Cabral é uma das melhores escolas de administração, de acordo com a classificação do Financial Times. A gente lidera esse mercado no Brasil. Queremos gerar mais conhecimento e ter mais metodologias. Então, temos muitos desafios quando pensamos na escola, mas muitos mais desafios quando nós vemos a cultura brasileira, de que não temos uma cultura de doação. Durante esse trabalho, temos dois desafios. Um deles é de convencer os líderes da Fundação Dom Cabral de que uma campanha de levantamento de fundos era muito importante para a escola. E o outro foi de estruturar a campanha, começar desde o início, que era qual era o objetivo dessa campanha, o que que vamos fazer com os recursos da campanha, como vamos definir as fases. Não vamos lançar a campanha na primeira parte do trabalho. Nós resolvemos fazer uma campanha silenciosa, mas o que eu devo dizer é que nós tivemos um sucesso muito grande nesses resultados. Levantamos 10% dos objetivos. Começamos a trabalhar com a Chapter York em 2023 e 23 e lançamos a nossa campanha de forma silenciosa em 2024. Portanto, 10% de 50 milhões de dólares
é um montante muito importante para a nossa instituição no Brasil. Temos uma comunidade de ex-alunos de 30 mil membros, mas não é a mesma cultura que tem os ex-alunos de fora do Brasil. E nós começamos a cultivar esse relacionamento com a nossa cultura de ex-alunos de outra forma, alterando os resultados da campanha, o que que nós vamos fazer com o resultado, mas também voltando ao passado. Temos um histórico de quase 50 anos no Brasil. Quanto fizemos pelas empresas, pelos líderes e as instituições da sociedade civil? Primeiro, precisamos fazer o que fizemos e depois vamos pedir o apoio. Eu acho que isso foi muito importante. O apoio da Chapter York foi muito importante para que pudéssemos entender isso. Eu acho que é por isso que estamos tendo êxito, mas não podemos esquecer que temos uma longa trajetória até atingir o objetivo do final da campanha. Excelente a descrição que você fez, Nádia, de grande parte do nosso trabalho. Uma coisa que o Hernan mencionou antes de você me fez pensar numa outra pergunta para você, que é a questão de filantropia transacional versus filantropia emocional. Não sei se você poderia contar um pouco sobre o nosso trabalho em conjunto sobre isso. Aqui quero dizer que antes a Fundação Dom Cabral tinha feito levantamento de fundos de forma transacional, ou seja, você vai e pede uma doação, mas pode ser uma doação relativamente pequena. Talvez as pessoas nesse webinário talvez tenham alguma experiência com levantamento de apoio transacional. Talvez você peça uma página, um website ou uma campanha e no final do ano você pede dinheiro. Eu sei que a Dom Cabral fez e faz isso. Uma das coisas que a Dom Cabral queria fazer e que nós ajudamos também foi de passar mais por uma abordagem mais relacional de levantamento de fundos, em que você aproveita as emoções dos doadores e pede doações maiores, porque eles têm grande conta o que a Dom Cabral está fazendo e fez. Então, não sei se você poderia contar nesse último dia sobre, nesse último ano, dessa transição para uma abordagem mais emocional. Todas as instituições que estão aqui, provavelmente assim como a Dom Cabral, têm um website e doações que nós chamamos aqui doadores médios, temos mais de 400, mas o que o Stuart está dizendo é que para receber uma quantia maior, tivemos que fazer uma justificativa, e aí podemos mostrar como a Dom Cabral vem trabalhando com a sociedade, apresentando resultados. Durante muito tempo, por exemplo, nós temos um conselho internacional na Dom Cabral, cujos membros são do mundo inteiro, China, Índia, Estados Unidos, Europa, e foi muito importante para a Fundação Dom Cabral mostrar como o nosso trabalho foi importante não só para o Brasil, mas também para o mundo inteiro. Quando nós falamos de sustentabilidade, o que a Fundação Dom Cabral está fazendo, a pesquisa, não é só para o Brasil, mas para o mundo inteiro. E aqui nós podemos mostrar àqueles que estamos nos dirigindo que temos a educação acadêmica e executiva, mas também a educação social, soluções educacionais para ONGs, para empresários, para pessoas que não podiam pagar pela sua capacitação no nosso país. Temos uma perspectiva muito diferente no Brasil quando falamos de educação. É difícil para as pessoas terem acesso à educação de qualidade. Então, a Fundação Dom Cabral tem um programa de bolsas e já o tem há mais de 20 anos. Nós pusemos nas empresas
pessoas que foram nossos alunos e que agora estão liderando instituições importantes no Brasil. Então, quando nós fazemos as solicitações, primeiro, temos que mostrar os benefícios da escola e tivemos que cultivar esse relacionamento com os doadores durante muito tempo. É importante conhecer melhor a nossa instituição. E eu acho, Stuart, que há uma questão muito importante como essa instituição é vista no seu país. Eu estou falando de conformidade, estou falando de reconhecimento do trabalho que a instituição faz para a sociedade. É um tópico para todo um outro webinário, né? Em termos de como é que se procedeu de forma interna e externa. Eu acho que só temos mais um minuto ou dois, então, Nádia, não, não sei se você aprendeu alguma coisa nesse último ano trabalhando tão intimamente com nossa instituição, se você acha que poderia ajudar, alguma informação que pudesse ajudar outras ONGs que estão nesse webinário. Provavelmente muitas não têm o porte, o histórico da Dom Cabral, mas que estão procurando estratégias específicas, formas específicas de ou iniciar ou expandir suas atividades de levantamento de fundos. Você tem alguma palavra final que você acha que possa auxiliá-los na sua tentativa de crescimento? Sim, Stuart, eu acho que o plano estratégico para levantamento de fundos deve estar de acordo com o porte da instituição. Eu acho que o nosso plano tem o porte da Fundação Dom Cabral, mas uma coisa que me ocorreu desde o primeiro dia, desde o iniciozinho, quando nós começamos a conversar com você e com o Arnaud, foi de que entendemos que não era uma corrida curta, e sim uma maratona. Agora nós temos levantamento de fundos não só como um projeto, uma iniciativa, mas como um processo. É claro que se nós terminarmos essa campanha daqui a 5 anos, a escola estará pronta para começar um outro projeto. Mas para mim isso agora é um processo. Eu acho que essa é a coisa mais importante. E nós contamos muito com o apoio da Chapter New York. Nós mudamos de mentalidade e eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para agradecer a vocês muito. E, claro, continuaremos a trabalhar por mais tempo ainda. Obrigada. Muitíssimo obrigado, Nádia, por todos esses conhecimentos. Como uma pessoa que trabalhou com você como consultora, é maravilhoso ver a Chapman New York, ou melhor, a Fundação Dom Cabral, pegar a informação que foi compartilhada com eles e querer realmente pôr em prática de forma que representem melhores práticas no Brasil. Então, de volta a você, Arno. Muito obrigado, Stuart. Muito obrigado, Nádia. Foi ótimo ouvir você. Excelente apresentação, a introdução muito boa. Eu sinto falta de você e do campus tão lindo, cuja foto está atrás de você aí em Belo Horizonte. Na verdade, eu talvez visite São Paulo com o meu presidente, Vixen, em fevereiro. A minha presidente, eu já quase que a convenci plenamente. Talvez a gente vá a Belo Horizonte também. Foi ótimo lhe ouvir. Muito obrigado. Agora passamos para Carolina Isoton, que era da BCR, da Associação Brasileira. Ela está baseada nos Estados Unidos e vem ajudando as organizações brasileiras a levantar fundos nos Estados Unidos e ela vai contar da experiência dela para nós. Com a palavra. Muitíssimo obrigado. Eu gostaria de agradecer ao Fernando por ter me apresentado ao Arnaud. E Arnaud, muito obrigado por me ter convidado para estar aqui hoje. Nas últimas 2 semanas, eu tive
muita dificuldade, porque eu disse, ai, como é que eu vou contar quase 10 anos de experiência nos Estados Unidos em 10 minutos? Foi um grande desafio para mim, mas eu agradeço muito ao que disseram Hernan e Nádia, porque vocês levantaram um tópico muito importante que vai fazer uma grande diferença na minha apresentação. Quando eu me mudei para os Estados Unidos, quer dizer, eu vou contar para vocês a minha experiência pessoal, porque eu acho que isso pode ajudar a vocês com o que vocês fazem no Brasil. Em primeiro lugar, quando eu mudei para os Estados Unidos, eu não tinha ideia do que estava à frente de mim. E uns 2 anos depois, eu percebi que o Brasil e os Estados Unidos são investimos grande parte do nosso fôlego na parte mais difícil da nossa vida. E a filantropia não é diferente. Então, trabalhar com pequenas ONGs e empresas dos Estados Unidos como mentora, eu resolvi fazer a mesma coisa no Brasil, trabalhar mais com ONGs de pequeno e médio porte no Brasil, porque, para mim, eu acho que elas podem aprender muito umas com as outras. Como eu mencionei antes, os Estados Unidos são o maior mercado de filantropia do mundo e, normalmente, as ONGs brasileiras não se veem como um negócio. O Arnaud disse que a gente não falaria em política, mas tem muito a ver com política no Brasil, porque a fonte principal de fundos para as ONGs no Brasil vem do governo federal. Nós temos muitas coisas no nosso histórico que ainda faz parte da filantropia brasileira. Então, nós não temos uma grande cultura, como disse a Nádia, de doações, especialmente quando vem da iniciativa privada. Se você disser, no último ano nós levantamos R$ 500 mil, que seriam talvez US$ 100 mil, isso não é uma coisa que aconteça frequentemente ou constantemente, não faz parte da nossa cultura. As ONGs brasileiras, quando procuram auxílio para levantar fundos nos Estados Unidos, eu sempre digo para eles, eu acho que vocês estão investindo em energia demais, tentando em pensar só em levantar fundos, como disse o Hernan. Eu acho que a parte de levantar fundos é o produto final daquele básico que você aprendeu, em primeiro lugar. Então, o que eu estou tentando dizer com isso? Quando eu faço mentoria aqui nos Estados Unidos, a maior parte das pequenas ONGs me pedem auxílio para fazer ou consertar o plano de negócio deles. Eu nunca escuto isso das empresas brasileiras ou das ONGs brasileiras. Essa é uma grande diferença. Isso tem uma conexão direta com o sistema em que nós vivemos. A segunda questão é quando você envia uma proposta para os Estados Unidos, para uma organização, uma corporação, uma fundação, porque temos fontes múltiplas aqui em comparação ao Brasil. Perdão, nós temos uma grande falta, perdão, uma grande falta de dados. Então, uma coisa que eu sempre digo é que quando você resolve abrir a sua mentalidade para mergulhar nesse grande mar que agora são os Estados Unidos, você tem que entender culturalmente como as coisas funcionam. É um mercado completamente diferente. Quando você escreve uma proposta, você tem que fazer uma narrativa muito boa daquilo que você faz. Você precisa de fontes de dados em segundo lugar para explicar o que você está fazendo, resultados dos seus programas e também eu vejo que a maioria dos doadores perguntam se é possível ter um crescimento de escala do seu projeto e nós não temos essas informações. Então, o que eu vejo é que a grande oportunidade dos Estados Unidos
é navegar em novos mercados, mas ao mesmo tempo é preciso entender o que é básico, tudo aquilo que vem antes do levantamento de fundos. E os desafios para os brasileiros, que são os mesmos desafios para as ONGs americanas, até mais para os brasileiros, porque não é o nosso ambiente, especialmente as ONGs de pequeno e médio porte. Você não pode comparar com comparar o que uma grande ONG faz com uma pequena. E as pequenas são a maioria no Brasil. E não está sendo feito nada para ajudá-los. É por isso que eles precisam de um apoio profissional para estruturar seu plano de negócio, o business plan. E um dos maiores desafios é que a maior parte das ONGs que entram em contato comigo, quando me enviam os projetos, a maior parte deles envia PowerPoints, formas de enviar propostas, porque é isso que eles vêm fazendo. Perdão. Quando eu explico para eles o que eles precisam fazer, que se trata de um mercado diferente, uma solicitação diferente a que eles têm que atender, alguns passam a achar que não estão prontos para levantar fundos no exterior porque ficam frustrados. Então, redigir uma proposta não é tarefa fácil, especialmente quando você levanta fundos nos Estados Unidos. Para você redigir uma proposta, você tem que entender exatamente o que a sua ONG está fazendo. Por que eu resolvi me concentrar nas pequenas ONGs? Porque eu vejo que elas têm muito a fazer, fizeram muito, mas não têm as mesmas estratégias de outras organizações. Então, eu acho que o mercado que existe para auxiliá-los é grande, tem excelentes profissionais para ajudá-los a construir a partir do básico e depois passar para a parte de levantamento de fundos do processo. O que eu estou tentando dizer é tente aprender os primeiros passos primeiro, que nem bebê, é aprender a caminhar, depois você constrói alguma coisa mais sólida para levantar fundos no exterior. E é por isso que nós temos profissionais para ajudar a vocês a fazê-lo. Como no Brasil só existe uma única fonte, eu sei que isso às vezes pode ser um bloqueio para o levantamento de fundos no exterior. Então, vocês têm que se instruir mais sobre esse processo. Não faz parte da nossa cultura. As ONGs brasileiras não se veem como uma empresa. Depois que você se enxerga como empresa, você passa a entender ainda melhor como funciona o mercado nos Estados Unidos. Então é isso que eu tento resumir aqui, que é muito importante começar do princípio. E o princípio é esqueça da forma de levantar fundos no Brasil quando resolver levantar nos Estados Unidos, porque é um mercado completamente diferente, é uma mentalidade completamente diferente, e invista mais em fontes de dados. Não há fontes de dados, especialmente na maioria das pequenas ONGs no Brasil. Acho que é isso que eu queria apresentar para vocês. Tem muito mais para se falar, mas como disse o Stuart, eu acho que precisamos de um outro webinário para podermos cobrir todos os pontos técnicos de levantamento de fundos no exterior. Muito obrigado, Karina. Será que agora podemos desligar os slides para nós vermos o lindo rostinho da Karina de novo? Muito obrigado. Há uma pergunta no chat. Karina, talvez você possa responder. Alguém diz que a organização para a qual trabalho se concentra em meninas e mulheres e ainda somos pequenos. Que organização serviria como uma referência nesse campo? Essa é uma outra pergunta, essa é uma outra questão, Ana. Obrigada. Quando eu recebo propostas do Brasil para lê-las e ver os principais pontos, eu entendo que a maior parte dos projetos
tem um número grande, por exemplo, quero levantar US$ 1 milhão ou meio milhão de dólares, e no final dessa análise, você vê que um projeto pode ser dividido em três outros, para aumentar as chances de levantar fundos no exterior. Então, para te dar uma resposta específica para essa pergunta, sim, há fundos para todos os tipos de ONG aqui, mas eu teria que ler a sua proposta para ter certeza de que você pode enviar só uma proposta ou se você teria mais oportunidades subdividindo a proposta. Muito obrigado. Há uma outra pergunta, talvez seja para você, Stuart, mas na verdade é para todos os três. Um dos participantes diz: qual é a perspectiva dos investimentos da filantropia chinesa na América Latina nos próximos anos? Desculpem ter rido. Nossa, eu teria que realmente pensar sobre isso. Vou responder da seguinte forma: se você for uma organização que quiser ampliar a sua lista de possíveis grandes doadores, eu começaria com o topo da pirâmide, ou seja, aqueles candidatos que já têm alguma inclinação e capacidade de doar para a sua organização. Se alguém estiver na China, o meu trabalho na China foi um grande desafio fazer levantamento de fundos lá. Nós fizemos para um cliente, para uma organização para a qual eu trabalho, mas foi muito difícil por causa dos problemas de comunicação, a capacidade de trocar informações rapidamente com eles sobre como as doações deles fariam uma diferença, etc. Eu vejo a perspectiva dos investimentos chineses na América Latina vai ser uma maratona, como dizia a Nádia. Então, você teria que fazer um grande investimento se resolver tomar esse caminho. Planeje uma atividade de longo prazo e não de curto. Muito obrigado. Muito bem, estamos ao final, chegando ao final do nosso webinário, foi ótimo. Muito obrigado, Hernan, obrigado, Nádia, obrigado, Stuart, obrigado, Karina. Provavelmente faremos outro, porque há tantas coisas a discutir e talvez tenhamos outro no futuro próximo. Então, Nádia, te vejo em São Paulo, assim espero, em fevereiro. E você fica com os meus melhores votos para a campanha. Muito obrigado a todos por terem participado. Se precisarem de apoio com o levantamento de fundos, vocês têm no chat o meu e-mail e terei o maior prazer de conversar com vocês, trabalhar com vocês. Muito obrigado. Tenham um ótimo dia, tarde, noite, onde, em qualquer lugar que esteja no mundo. Muito obrigado. Tchau.